Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Depois de ressuscitar na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles, com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos, enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E lhes disse: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, nós vemos o evangelista relatando que Jesus apareceu a Maria Madalena, aquela da qual ele mesmo tinha expulsado 7 demônios. Depois também apareceu a 2 discípulos, aqueles que nós chamamos discípulos de Emaús, Cleofas e um outro discípulo que nós não sabemos o nome. E eles deram testemunho, mas mesmo assim os apóstolos não acreditaram. Por isso que Jesus Cristo hoje nos faz 2 exortações. E por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos, enquanto estavam comendo. E aí ele vai realizar essas 2 exortações, porque eles não acreditaram por falta de fé e depois pela dureza de coração. Veja que aqui nós temos 2 coisas que nós precisamos ter muito cuidado na nossa vida, porque a falta de fé faz com que a gente tenha uma vida muito racionalista, e a vida racionalista vai fazendo com que a gente perca o verdadeiro sentido da vida, que está fora de nós, que é aquilo que depende da nossa autotranscendência, do sair de si para alcançar aquilo que é a plenitude da vida humana, que não está nele próprio, mas está naquele que complementa a sua própria vida, que é o próprio Deus. Por isso que nós precisamos ter essa abertura de fé. A fé, ela equilibra a razão, e a fé, equilibrando a razão, ela vai dando razoabilidade daquilo que é o dado a ser crido firmemente. Por isso que nós precisamos crescer na nossa fé. A fé que é experiência, que é convívio com aquele que é o autor da nossa fé, que é o próprio Cristo. Quanto mais nós crescemos nesse convívio com Cristo, muito mais cresce a nossa fé, cresce a nossa confiança em Jesus Cristo. E assim a nossa vida ela vai sendo cada vez mais elevada a um grau de sobrenaturalidade, porque a fé e a razão elas vão caminhando juntos. Por isso que depois também Jesus nos faz uma segunda exortação, que é a dureza de coração. A dureza de coração faz com que nós não sintamos a presença de Deus, porque a dureza de coração ela nos impede de verdadeiramente ver a Deus, de experimentar Deus no mais profundo da nossa alma, do nosso coração. Porque uma vez que o nosso coração é duro, nós vamos cada vez mais impedindo com que Deus se manifeste em nós. Porque um coração duro é um coração que ele está
ali incapaz de ser movido pela força do Espírito Santo. Um coração duro é incapaz de ser movido pela graça divina. Por isso que Jesus Cristo vai dizer: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Porque a pureza de coração é aquilo que nos dá a capacidade de perceber a presença de Jesus Cristo em todas as circunstâncias da nossa vida, em todos os momentos da nossa vida. E assim nós nos tornamos capazes de ver, de experimentar Deus, que se dá a nós não por uma experiência dos sentidos materiais, desses sentidos corporais, mas Ele vai nos dando essa experiência através dos sentidos espirituais interiores. Por isso que aí entra aquela realidade da empatia, onde no mais profundo do nosso ser nós conseguimos experimentar o que Deus sente e permitir com que Ele experimente a nossa própria vida. E assim nós permitimos que Ele habite em nós e nós estejamos imergidos na vida do próprio Deus. Por isso que nós precisamos ter esse grande cuidado na nossa vida contra essas duas coisas que nos impedem de ter uma verdadeira experiência com Deus através de Jesus Cristo, que é, sim, a falta de fé e a dureza de coração. Porque uma pessoa que não tem uma fé amadurecida e tem um coração endurecido nunca será capaz de acolher o mandato que Jesus Cristo faz hoje no final do Evangelho, onde ali Ele vai dizer aos seus discípulos: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Isso significa que nós precisamos dar testemunho. Nós precisamos ser como esses que tiveram a experiência com Cristo e depois saíram para testemunhar essa experiência profunda e verdadeira, essa experiência de mudança de vida, onde eles perceberam que essa experiência com Cristo trouxe a eles a certeza da salvação. E neles também surgiram a necessidade, a vontade, o anseio de salvar almas, de anunciar a Jesus Cristo a toda criatura, porque Ele é sim aquele que restaura todas as coisas através do seu sacrifício na cruz. Por isso que a ressurreição de Cristo é aquilo que é o primeiro sinal da restauração da criação de Deus, porque tudo foi criado por Ele e para Ele, e nele todas as coisas têm a sua consistência, tudo tem o seu verdadeiro sentido e a sua plenitude. Por isso que nós somos chamados a testemunhar, mas para que possamos testemunhar verdadeiramente, precisamos lutar sempre contra a falta de fé e a dureza de coração, que são essas duas doenças espirituais que nos atrapalham a viver verdadeiramente uma vida cristã. Senão, estaremos sempre buscando um racionalismo ou então alimentando sempre um sentimentalismo na nossa vida. E assim nós nunca teremos uma verdadeira experiência com o próprio Deus através de Jesus Cristo. Busquemos lutar contra essas debilidades para que nós possamos ser dóceis a essa presença viva e real de Jesus Cristo ressuscitado na nossa vida, em nosso meio, na igreja e no mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.